Vamos começar dando uma revisadinha no final da aula passada de Física C, que foi lei de Coulomb. Eu acho que eu fiz um exemplo já para vocês, né? Fiz ou não fiz um exemplo? Fiz, né? A outra coisa que eu não tinha feito. Mas como é uma parte nova, e muitos ainda vão se sentir inseguros alguns dias até começar, né, a entender um pouquinho melhor a matéria, eu vou fazer mais um exemplo antes de avançar no novo. Não custa lembrar que... O que é isso aqui, meu Deus? O que é isso? Isso tem a ver com Newton. Lei de atração das massas, de Isaac Newton. É o nome do inglês que percebeu que existia esse fenômeno na natureza. Então é importante vocês lembrarem que Newton não fez isso aparecer do além. Ele estudou outros pensadores que chegaram muito perto de tirar essa conclusão. Mas o Newton foi um grande gênio que ligou as coisas e conseguiu desvendar esta lei. K igual a 9 vezes 10 na 9. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Aqui, vácuo. Pessoal, como eu estava dizendo, o Newton até é importante que tu saiba que ele era um cara diferente. É um cara aquele que é o esquisitão da turma, sabe? O Newton era assim, ele era um cara que bastava olhar para ele que tu percebia que ele funcionava numa frequência diferente. Ele tinha a síndrome de Asper, que se chama hoje. A pessoa que tem essa síndrome, além dela ser bem diferente das outras, ela tem uma inteligência muito acima da média. O Newton, só para ter uma noção de quem era o cara, ele às vezes ficava 2 dias sem dormir para resolver um problema que tinha aparecido na mente dele e ele ficava lendo, estudando 48 horas seguidas. Depois dormia 3, 4 horas, acordava no meio dos livros, já voltava a estudar. O cara era foda demais. Aí olha só, imagina que tu leu sobre Newton, leu o estudo dele, e lá no estudo deixava claro que a força de atração entre duas massas é diretamente proporcional ao produto, parabéns, das massas, ao produto das massas, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que na última aula nós falamos, dobra uma das massas, dobra a força. Triplica uma das massas, triplica a força. Dobra e triplica, sextuplica. Dobra a distância, cai 4 vezes a força. Triplica a distância, cai 9 vezes a força. Lembra disso? Então Newton, nos estudos dele, ele escreveu sobre isso. Ele explicou para as pessoas como é que, né, para os cientistas, para os estudiosos, óbvio, né, na época os livros não estavam acessíveis a todo mundo. O bacana é que pode pegar o livro original hoje na internet, cara. O inglês arcaico original escrito por Newton. É bizarro, bem legal isso, a internet é incrível. Bom, olha só. Só que imagina, passaram-se 100 anos, vai o cara para o laboratório estudar carguinha elétrica. E ele dobra uma carga. O valor da força, dobra. Triplica uma carguinha, triplica. Dobra e triplica, sextuplica. Dobra a distância, cai a força 4 vezes. Triplica a distância entre as cargas agora, cai a força 9 vezes. Fica muito mais fácil descobrir qual é a fórmula, né? Sendo que tu estudou Newton, concorda comigo? Então assim, eu não estou menoscabando ou menosprezando o Coulomb. Mas é que se tu for distinguir a maneira como um sacou a história e como o outro sacou, tu tem que bater palma pro Newton, na verdade. Ou seja, para esse caso o serviço foi mais fácil, porque ele já tinha um estudo que o ajudava. Só que lei de atração das massas é sempre atração, como o próprio nome diz. E essa aqui, a lei de Coulomb, pode ser atração ou os opostos. Está na boca do povo. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Porém, a ciência é algo técnico. Então vamos relembrar tecnicamente da onde vem essa história os opostos se atraem. Olha ali. Essa história dos opostos se atraem é chamada na ciência de lei de Dufay. E a lei de Dufay é só para nos lembrar que se eu tenho 2 cargas positivas, aí tu traça uma pontilhada que passa pelo centro das cargas e desenha a força repulsiva atuando em ambas. Pela terceira lei de Newton, esta força tem o mesmo módulo desta. Tudo bem para vocês? Ô professor, que babaquice, por que tu não faz a setinha de uma vez, essa pontilhada aí, que coisa idiota? Não. Ao respeito, olha só, olha como é importante a pontilhada. Porque é na direção da pontilhada que tem que fazer a força. Se as cargas não estiverem na horizontal, as forças também não estarão na horizontal, tá vendo? Então a pontilhada entre o centro das cargas, que vai ser a linha de ação da força, é bem importante. E os opostos? Pontilhada, que é o nosso guia, e aí desenha as forcinhas agora atrativas.
Se essa mede 666, essa mede 666. Se essa vale 24, aquela vale 24. É isso aí, certo? E o fato de elas terem o mesmo módulo é o passado, né? A terceira lei de Newton que nos lembra disso. Eu até ia esquecer de falar da lei do Phi, por isso que eu não coloquei ela do lado da outra. E aí, já que eu relembrei a lei de Coulomb e mostrei para vocês a lei de Dufay, que eu ainda não havia documentado, eu vou fazer mais um exemplozinho da aplicação da lei de Coulomb. Vamos fazer aquele exemplozinho junto para o novo. O novo hoje é que é legal. Ó, negócio é o seguinte. Essa questãozinha aí, cara, embora ela seja básica, super básica nessa área, muita gente já se confunde nela por vários fatores. Primeiro, calcule e represente. A maioria esquece de desenhar, que é o represente. A força elétrica entre duas cargas de 9 mili, quase parabéns, mili, que significa 10 na menos 3, e menos 6, agora sim, micro, que significa 10 na menos 6. Deixa eu até ajudar ali para quem ainda não pegou essa manha. O Mzinho se lê mili e é 10 na menos 3. O Mi, que é uma letra grega, né? O U com a perninha compridinha ali, a gente lê ele como micro e vale 10 na menos 6. Que distam 9 metros uma da outra, falou a distância entre elas. E ainda disse o dado aqui, o K, que é a constante eletrostática, né? E é o K do vácuo, que é sempre o vácuo mesmo que a gente vê no vestibular. Muito raramente é outro material, e quando é outro material, a questão tem que te fornecer o K desse material, a constante eletrostática, é isso, só para ver se está acordado. Não, não pode. Então vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Carguinha, uma delas é positiva, a outra delas é negativa, e os opostos? Traça a pontilhada e faz um desenho tosco e já ganhou ponto. Esta é a representação. Isto vale ponto no vestibular. Fazer ou não fazer um desenho como esse pode ser a diferença entre acertar só metade ou toda a questão discursiva. Então, ó, uma coisinha boba que já te dá pontinho, ó, fazer a representação. Ah, mas ele pediu para calcular. E na hora de calcular eu uso a lei de Coulomb. Primeiro copia. Copiar, professor? Eu sei que é um saco, cara, mas tu tem que copiar sim. Mas eu sou um gênio, professor. Ah, seja humilde, cara. Mesmo que tu fosse um gênio, tá? Tu não poderia ficar pulando essas etapas porque vai te prejudicar. E se de fato o cara é gênio, ele vai ter a humildade de entender que é um processo de aprendizagem. Eu então peço para tu fazer tudo completo, sempre pensando o pior. Vai cair no vestibular a questão discursiva. Não vai ser de ABCD ou somatório, vai ter discursivo. E se tu sempre fez completa, vai ser natural no dia de fazer completa a questão. Força. F. 9 vezes 10. Pô, tá ali o K e ele falou o K. Como é que a galera acha física difícil? Eu não entendo, cara. Olha ali. Hã? Aqui. Meu Deus, cara. Isso é física. É fácil, só que se tu não treina, tu erra. Mesma coisa, a conta mais ridícula. Isso, ou é um ou é outra. Minha mãe mandou, vai ser o 9. 10 na menos 3, ó o milho, ó o perigo do milho. Vai. E isso pode botar aqui primeiro, ó. Menos vezes 10 sobre 9 ao quadrado. No primeiro exemplo era 3, né? Que aí 3 ao quadrado cortava com 9. Às vezes não é 3, mas o cara faz de um jeito, olha ali, ó. 9 vezes 9 é 9 ao quadrado. Dividido por 9 ao quadrado, 1. É sempre assim no vestibular. Quase nunca o cara tem que fazer a conta. Aí o cara que sempre fez o exercício, ele percebe isso e não faz a conta. O cara que nunca fez, ele vai fazer 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 6, já se arrombou. Aí divide por 81 de novo, ele nem percebe o que ele está fazendo, entendeu? Ele só está perdendo tempo porque ele não percebeu que dava de eliminar. Tá? Então toma cuidado que no vestibular vai ser assim. Módulo de menos 6. 10 na menos 3 com 10 na menos 6. Dá 10 na menos 9, porque o módulo não interessa para aquele sinal do expoente. Com 10 na 9? 10 na 0, que é 1, parabéns. Então fica F igual a 6 newtons. Então olha, parece uma conta do além e tu não faz conta nenhuma. É instantâneo, tu olha, tu fala, você acabou próxima. Então tu não pode demorar 5 minutos para fazer uma conta de 30 segundos. Esse talvez seja um dos maiores desafios do vestibular, ter agilidade. Então às vezes o cara sabe fazer, mas não dá tempo, certo? E tem que saber fazer num tempo hábil, num tempo certo. Então é só revisão até aqui, né, galerinha? Isso aqui foi só revisão. O novo é que vai ser o bicho. Fala, meu querido. Como é que sabe que ali uma carga positiva e outra negativa? Essa aqui? É. Menos. Não tem nada mais. Beleza? É isso aí. Ô galerinha, ó.
Vou precisar daquela criatividade do espelho. Sabe, aquela de imaginar os raios e refletir e entender que o teu cérebro fica iludido? Preciso mais até do que isso agora. Uma parte nova, bem desafiadora vai aparecer para ti. Vamos entender campo elétrico. Finalmente vamos entender essa história de campo elétrico. Vamos que vamos.